Olá pessoal, eu vou mostrar uma ferramenta de análise de código que se chama Spotbugs e vou instalar também um plugin que se chama FindSecBugs nessa ferramenta para poder fazer análise de segurança de um código Java, e o código Java que eu vou pegar vai ser um projeto open source que chama WebGoat, e é uma aplicação feita intencionalmente com vulnerabilidades, e eu vou executar essa ferramenta Spotbugs em cima desse código para a gente verificar como que funciona a ferramenta e como que ela encontra falhas de segurança num código Java. Então vamos buscar aqui a ferramenta que chama Spotbugs. Seria essa aqui. Ela é o sucessor do FindBugs, que era um plugin que a gente utilizava na ideia do Eclipse. Então, para fazer o download, a gente clica aqui e vem aqui no... Aí vai depender do sistema operacional, né? Mas no caso eu vou executar no Linux, então eu vou baixar a versão de Linux, que seria essa versão aqui, Spotbugs 4.6.zip. Só que eu já baixei ela, então vou cancelar aqui. O plugin que a gente vai instalar é um que chama FindSecBugs. E esse cara aqui. E para fazer o download, a gente clica aqui no botão. E eu já fiz o download, então vou fechar aqui. O que mais que nós vamos precisar? E o código fonte que está vulnerável se chama WebGoat. Deliberadamente insegura essa aplicação web, que é a que a gente quer usar para testar essa ferramenta. Para fazer o download, vem nessa release, que é 8.2.2, e baixa o WebGoat Server e o código zip também, tá? Que é o código fonte, o zip. Eu já baixei tudo isso, então vamos direto para o que interessa. Vou abrir o terminal e aqui em Downloads já tem o Spotbugs zip que eu baixei. Eu descompactei ele para essa pasta. E depois disso a gente tem que dar permissão de execução dentro do diretório bin. Tem esse Spotbugs aqui. Tem que dar permissão, fazer um chmod x Spotbugs para poder executar. Certo? Então, para executar ele é simples, ./spotbugs, e daí ele vai executar. Por padrão, ele não faz essa análise de segurança, então a gente vai fazer essa instalação do plugin FindSecBugs para ele poder fazer análise de segurança também. O plugin está aqui no meu diretório Downloads. O plugin é esse cara aqui, FindSecBugs plugin.jar, e eu vou jogar ele dentro do diretório plugin. Vou jogar esse cara aqui, esse jar aqui do FindSecBugs, para dentro da pasta Spotbugs 4.6.0 /plugin, que é onde deve ser instalado os plugins. Quando eu faço isso, pronto, já está instalado. Quando eu executar o Spotbugs, aí sim esse plugin já vai estar ativo. Então eu vou executar esse cara.
dentro do diretório spotbugs/bin e dou um /spotbugs para executar. Tá executando. Para a gente analisar o código, a gente vem aqui em File, New Project, vou chamar o projeto de OASP WebGoat, que é a aplicação que nós vamos avaliar. Vou adicionar aqui, tem que adicionar o .jar do WebGoat, que é essa aplicação. Então eu baixei o WebGoat Server, né? .jar, que é o que a gente quer analisar, e vou selecionar esse cara aqui. E eu tenho também que colocar o diretório do código-fonte, que daí fica interessante porque ele faz a análise da aplicação, só com isso daqui já daria para executar. Né? Mas seria bom a gente colocar o código-fonte para quando ele encontrar uma falha de segurança, ele já sublinhar a linha do código que é o problema que ele encontrou. Então vou adicionar ele aqui, e aí eu achei esse WebGoat 8.2.2.zip e extraí ele, e daí ele veio para essa pasta. Então para adicionar o código-fonte, a gente entra, no caso do WebGoat, ele tem múltiplos módulos, né? Mas o módulo que a gente quer executar, que a gente quer adicionar, vai estar aqui e aqui. Então eu vou começar primeiro com esse, entro em source, main, Java, e aqui já começa o pacote, né? org, OASP, WebGoat, e aqui tem os códigos Java, né? Mas para o Spotbugs funcionar, a gente tem que escolher o diretório acima do diretório do pacote. Então, se o pacote das classes começa em org.asp. não sei o que, então a gente escolhe o diretório acima do primeiro nome aqui do pacote. Né? Então seria o Java. Dá para ver que esse código está usando o Maven, né? Todo o código que tem source /main /java e também resources aqui. Essa é uma estrutura que o Maven usa. Então eu vou escolher esse cara aqui, esse diretório, para incluir o código-fonte. E esse foi o do WebGoat Container, né? E vou escolher também o WebGoat Server, que tem acho que duas ou três classes aqui dentro. Algumas classes aqui dentro, né? E agora sim, vou executar a análise. Ele demora um pouquinho. Então ele está analisando aí o .jar que a gente incluiu. E a hora que ele terminar, ele vai listar aqui o resultado à esquerda. O plugin que a gente instalou vai gerar uma aba com o nome Security. E aqui ele fala que algumas classes que ele analisou estavam faltando. Isso não é problema. Vou dar um OK. E aqui ele encontra entre várias coisas, né, como má prática, correção, código malicioso, vulnerabilidade de código malicioso, ele tem a aba Security. E ela apareceu aqui porque a gente instalou o plugin Find Sec Bugs. Então, para dar um exemplo, eu vou abrir um possível problema que, quando eu clico em cima desse achado dele, ele mostra aqui do lado qual é a linha do código-fonte que tem esse possível problema. Como é uma análise de código estática, de segurança, pode acontecer de ter falso positivo. Então pode ser que a ferramenta tenha identificado que é um problema de segurança, mas na verdade não é. Tá? Isso a gente chama de falso positivo. Então é basicamente isso. Então essa é uma ferramenta que dá para utilizar para encontrar falhas de segurança em código
em código-fonte. Há um tempo atrás eu usei a versão antiga dessa ferramenta como plugin no Eclipse, na época chamava Find Bugs, mas esse Find Bugs foi descontinuado. E daí criaram um fork e chamaram ele de Spot Bugs, que é a nova versão. Tá? E aqui é uma maneira de você fazer a análise do código de forma... não necessariamente você precisar de uma IDE para integrar o plugin Spot Bugs para conseguir abrir o código e ver essa análise. Né? Então ele tem essa interface guia aqui, que permite você fazer a análise sem precisar de uma IDE de programação. Né? Algumas classes, vocês vão notar, algumas classes, ele não mostra o código para algumas classes. Tá? Isso é porque esse projeto WebGoat foi feito com o Spring Boot, que é um framework Java. E o Spring Boot, quando você gera o .jar com esse framework, ele bota todas as dependências no mesmo jar. Ele coloca o seu código fonte junto com as bibliotecas, as classes das bibliotecas que você está usando no código fonte, tudo no mesmo jar. Então, essas classes aqui que ele identificou que pode ter problema, a gente pode ver aqui embaixo, que na verdade são classes do framework, né? org.springframework.boot.loader.class path.indexFile. Então isso daqui não faz parte exatamente do código que nós estamos analisando, então não tem exatamente um problema, não tem um problema aí, né? Mas se quisesse incluir, daria para incluir esse código aqui para a gente conseguir ver exatamente qual é a linha que está dando problema também. Talvez eu mostre isso numa parte 2 desse vídeo. Tá? Por hoje é só. Eu fiz esse vídeo porque não achei nada no YouTube que mostrasse assim com mais detalhes, né, essa ferramenta, como é que fazia para a gente executar ela. Eu estava precisando de uma ferramenta parecida com essa, então acabei fazendo o vídeo aí, pessoal. Para a gente poder descobrir falhas de segurança num código fonte em Java. Feito? Por hoje é só.